A regra da oitava era uma proposta harmônica de como hierarquizar uma escala, dar diferentes, dar importância diferente às notas diferentes dentro de uma escala diatônica. Então, a primeira coisa que a gente aprende, que os alunos, né, aprendiam na música barroca, era a regra do oitavo como uma forma de harmonizar uma linha de baixo e também uma forma de estruturar uma linha de baixo. É, essa estrutura ela envolve movimentação de um ponto a outro. Então não existem sequências aleatórias de notas, existem movimentos de linha de baixo. A gente está caminhando de um ponto inicial para um ponto intermediário ou um ponto final o tempo todo. E é assim que se estruturavam as peças da música barroca. Essa regra, ela também, por estabelecer uma certa hierarquia dentre as notas e, consequentemente, dentre os acordes, ela, de certa forma, ela antecipa e pré-estabelece as três funções da harmonia funcional, que são tônica, subdominante e tônica, com as quais a gente vai trabalhar com mais afinco mais para frente no curso. Então, a primeira coisa para a gente pensar, para a gente entender, é a relação entre acordes. A gente tem todas as inversões possíveis. A gente tem um acorde com baixo na tônica, que era considerado um acorde estável. A harmonia está, de certa forma, em repouso, não tem nada que precisa ser resolvido. A partir desse, a gente vai para um acorde em primeira inversão. Essa primeira inversão já tem uma instabilidade, esse acorde quer resolver e quer se tornar um acorde na fundamental. Ele é menos estável do que uma fundamental, um acorde na fundamental. Em seguida, a gente tem as outras duas inversões, que é o baixo na quinta e o baixo na sétima. A gente já sabe que o baixo na quinta gera uma quarta entre o baixo e uma outra voz, intervalo que, em relação ao baixo, nessa época era considerado dissonante. Então, além de ter uma certa instabilidade, esses dois acordes também são dissonantes e precisam ser resolvidos. Tanto a segunda inversão quanto a terceira inversão. Essa nota do baixo ela é uma nota instável e dissonante e precisa caminhar ou se tornar uma consonância. Essa hierarquia de estabilidade é importante que ela era utilizada na hora de construir essa regra da oitava. É importante observar que, enquanto a gente tem um acorde na fundamental, que é considerado um acorde estável, se a gente acrescenta uma sétima a esse acorde, ele deixa de ser estável, ele passa a ter uma nota que precisa se resolver. Ou melhor, ele é estável, mas tem uma dissonância a ser resolvida, então ele tem uma tensão interna. E isso se repete em qualquer inversão. Então, quando a gente tem um acorde na fundamental, a gente acrescenta uma sétima, a gente introduz um problema a ser solucionado, que é essa sétima. Na primeira inversão, por mais que é um acorde instável, porém não dissonante, a gente tem uma dissonância nas vozes superiores que precisam ser resolvidas. Nos outros dois acordes, além do baixo ser dissonante, a gente ainda tem uma dissonância nas vozes superiores, que é essa sétima. Então a gente aumenta mais ainda a instabilidade e a tensão interna desses acordes num contexto harmônico maior. Então, resumindo, a gente tem estabilidade no acorde na fundamental, a gente tem instabilidade numa primeira inversão, a gente tem instabilidade em segunda e terceira inversão, e quando a gente acrescenta uma sétima, esse grau de instabilidade, de necessidade de resolução, aumenta em todas as inversões possíveis. Então agora a gente vai ver um pouquinho a regra da oitava. Como que essa regra era estruturada? Como a gente acabou de esclarecer, a regra da oitava ela se baseia em movimentos, em movimentação de um ponto ao outro. Então, quando a gente cria uma linha de baixo, a gente vai movimentar de um ponto A para um ponto B. E esses pontos têm que ter uma importância e um significado muito claro, harmônico. No caso, numa regra de oitava, a gente tem os dois principais pontos de estabilidade, de chegada ou de apoio, que são o primeiro grau da escala, que é a tônica,
o quinto grau da escala, que é a dominante, né? E o primeiro grau da escala. Então a música, num primeiro instante, o que ela vai fazer? Ela vai movimentar do 1 para o 5, subindo, movimentar do 5 para o 1 subindo, ou movimentar do 1 para o 5 descendo e do 5 para o 1 descendo. Esses são os movimentos com os quais os compositores elaboram as peças musicais. Relembrando, música ela está relacionada a movimento de linha de baixo nessa música barroca, né? Nesse contexto barroco. Então, agora, vem a questão da compreensão de como que isso acontecia, como que a harmonização se fazia. Esses acordes estáveis, eles ganham acordes, esses pontos de chegada ganham inversões estáveis, ou seja, acordes sem inversão. Então, o primeiro grau da escala, quando no baixo, geralmente era harmonizado com um acorde sem inversão. A mesma coisa com o quinto grau da escala, se a gente estivesse subindo ou descendo, tanto faz. Era sempre assim? Não, mas muitas vezes, boa parte do tempo é assim. E quando não é assim, tem uma outra regra, um outro conceito que está burlando essa necessidade da regra da oitava. E aí, uma forma de enfraquecer todos os outros acordes é simplesmente acrescentar a primeira inversão. Então, a gente tem os acordes estáveis e os acordes instáveis. Seria o segundo grau, terceiro, o quarto, o sexto e o sétimo grau. A gente harmonizaria todos com uma primeira inversão. A gente já cria um esboço da regra de oitava e um esboço da proposta, tendo pontos estáveis e pontos instáveis. Agora, não sei se, como consequência dessa primeira inversão, ou porque eles já pensavam, não sei porquê, mas acontece o seguinte: o terceiro ponto, porque os compositores não pensavam em acordes em primeira inversão, eles pensavam em acordes de quinta, acordes de sexta, como a gente falou. Mas, coincidentemente, um acorde de sexta, né, ou um acorde de primeira inversão no terceiro grau da escala, gera o acorde de tônica na primeira inversão. Ou seja, se a gente harmonizar o Mi numa primeira inversão, com o acorde de primeira inversão, a gente tem um Dó com baixo em Mi, a gente tem a tônica com baixo na terça. Então, sabe que esse acorde, esse grau da escala, ele era considerado como um repouso intermediário. A gente tem os repousos reais, que são primeiro, quinto e primeiro, e a gente tem ali um semi-repouso, um repouso intermediário, que é esse terceiro grau da escala. A gente pode fazer um movimento curto que chega no 3, mas de forma alguma isso é considerado um ponto de grande repouso. A gente precisa movimentar por um ponto de estabilidade maior na nossa peça. Então, o próximo passo agora para entender a estrutura da regra da oitava é o seguinte: a gente quer chegar nesses pontos de apoio. E para a gente reforçar essa chegada, a gente vai acrescentar acordes mais dissonantes em cada grau que antecede o ponto de chegada. Então, vocês verem, eu tirei a harmonia do segundo, quarto e sétimo grau, porque o segundo vai caminhar entre o primeiro e o terceiro, o quarto entre o terceiro e o quinto, e o sétimo grau da escala vai te devolver, vai te retornar ao primeiro grau. Então, o que a gente vai usar? Em todos esses pontos, a gente vai acrescentar algum aspecto de dissonância. No caso, no primeiro ponto, a gente vai acrescentar uma sétima ao acorde e vai usar uma segunda inversão. Então, a gente cria, na verdade, um momento 1-5-1 de tônica, dominante tônica, bem característico da música tonal, e um movimento que a gente vê acontecendo com muita frequência. No quarto grau, a gente vai usar um segundo grau na primeira inversão e vai acrescentar uma sétima, ou seja, a gente manteve o segundo grau, que era uma primeira inversão ali, só que a gente acrescentou uma sétima para dar mais dissonância a esse grau. Refletindo o seguinte: se eu colocasse um acorde em segunda inversão nesse local, ou seja, qual seria o acorde em segunda inversão com baixo em Fá? Seria um Si. Seria um Si diminuto. O Si diminuto é praticamente um Sol. Porque é um Sol com 7. Se a gente acrescenta o Sol ao Si diminuto, a
gente tem um Sol com sétima. Então esse Si diminuto jamais iria tensionar e resolver quando a gente chegasse no Sol, que é o quinto grau. E a nossa proposta nesse quarto grau é criar essa antecipação dissonante que seria resolvido. Por isso que é mais interessante manter o segundo grau na primeira inversão, porém acrescentando uma sétima para gerar um grau de dissonância que necessita de resolução num ponto de chegada forte. Finalmente, o último ponto de chegada é o sétimo grau da escala, que a gente vai harmonizar com o quinto grau na primeira inversão, só que a gente vai acrescentar também uma sétima para dar um nível de dissonância que precisa de resolução para a gente ter aquela satisfação da resolução quando a gente chega no primeiro grau. A mesma explicação do quarto para o quinto na escala, se ela vale para o 7 para o 1. Do 7 para o 1. Porque se a gente harmonizar um acorde com segunda inversão com baixo em Si, em Dó maior seria um Mi menor. O Mi menor, se a gente acrescenta um Dó, ele é um Dó menor, é um Dó com sétima, né? Então o que acontece? A resolução é muito pouca, a gente não ia ter a mesma sensação de resolução se a gente fizesse isso. Acrescenta um... A resolução, se a gente tem um Sol com sétima, é muito maior, né? Então, por isso que a gente mantém a primeira inversão no trecho 4, 5 da escala e no trecho 7, 1 da escala. Então, o que a gente tem agora? A gente tem uma orientação para harmonizar cada linha, cada nota do baixo, de forma que a gente sempre esteja empurrando a música para frente. Não tem movimento gratuito, não tem devaneio modal, vamos dizer. Pelo menos nesse momento, não. Tem uma proposta de eu estou num ponto e eu quero chegar em algum outro ponto, que geralmente vai ser começa no 1 e termina no quinto, ou vice-versa. A gente pode começar e terminar no quinto, seria uma frase no meio de uma peça, né? Começar e terminar no 1 também, mas o importante é que a gente está sempre caminhando entre pontos de apoio. E assim a gente gera a nossa harmonia.